Tá gravando. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então eu estou aproveitando e estou pegando a minha cota de vitamina D, que é a vitamina naturalmente produzida pelo sol, e é uma vitamina que você pega na natureza, né? Não paga nada por ela, apenas tem que ir para o sol. Aí você geralmente tem que deixar uma parte do corpo, ou a perna, ou as costas, ou seja, o que for exposta assim, ó, para o corpo absorver essa vitamina do sol, que ela é muito importante, tá, para o nosso corpo, nosso organismo. Mas aproveitando para gravar esse videozinho aqui, para esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas aí de repente que ficou no ar e o pessoal não entendeu muito bem. Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem que entender que cada ser humano é um mundo diferente. Cada pessoa, ela vem com a sua passagem aqui na Terra, o seu destino é diferente, tá? O que que seria do amarelo se não houvesse o verde, o vermelho? O que que seria das outras cores, né? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que cada ser, tá, é um mundo. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai lutar por uma razão de viver, tá? Então, isso significa o quê? Que as pessoas têm que entender, têm que procurar respeitar o espaço das outras, né? Porque se tudo fosse igual, se tudo fosse a mesma coisa, né? Se fosse aquilo assim, sabe, tudo perfeitinho, e aquilo assim, né? Eu vejo que não teria graça, em primeiro lugar, né? Porque seria uma coisa rotineira, não seria interessante, seria muito chato, né? Então eu vejo que as pessoas elas têm que ter personalidade e procurar seguir o seu caminho da melhor maneira que achar melhor para elas, entendeu, pessoal? Né? Desde que você não esteja prejudicando ninguém, não esteja faltando com respeito e procurando seguir o seu caminho, né? A ter a sua própria ideia, enfim, ser um ser único, ser um ser com a sua própria imaginação, a sua própria construção. Por quê? Porque o ser humano, cada ser humano, é como funciona na engenharia. Cada engenheiro, pessoal, trabalha de uma forma, tá? Pode ter ali dentro do seu ritmo ali Da zona a técnica. formação, mas cada um vai seguir ali o seu espaço, o qual ele vai se sentir melhor, né? Para produzir aquilo que a mente dele irá criar. Então, o que que eu quero explicar com isso? Que cada pessoa é um mundo, tá? No geral, para simplificar tudo, tá? Então, às vezes as pessoas ficaram na dúvida. Patrícia, mas, né, você se vacinou e tal, mas o que que você acha? Porque a vacina é isso, porque a vacina é aquilo, porque não sei o quê. Pessoal, as pessoas têm que entender que está tendo uma pandemia muito grande, isso é uma doença séria, tá? Só quem perdeu algum familiar, ouviu alguém que perdeu, que sofreu, sabe como é essa dor. A dor da perca é a pior dor que existe na face da terra, porque é uma dor que fica, certo? É uma dor que ela nunca passa, você nunca vai esquecer, tá? Então é muito triste. A saudade da perca é a pior dor que tem. Então, assim, ó, tem uma doença muito séria, não devemos misturar as coisas, certo? Não tem nada a ver vida saudável, alimentação saudável, com você se cuidar aos que você ama em sua família e as pessoas ao seu redor, certo? Porque o que eu não quero, o que você não quer para você, né? O que você não vai querer pro próximo, certo? Então, a gente tem que dar o exemplo, tá? O que que seria se todo mundo saísse, então, sem respeitar ninguém, sem máscara em lugar nenhum, amontoado um em cima do outro, um respirando o cangote do outro?
perigando pegar essa doença, ainda trazer para dentro de casa, para os familiares, que não tem nada que ver, tá, com a burrada dos outros, o que eles fazem na rua, e aí simplesmente você trouxer uma doença dessa para os que estão na sua volta. Muitas vezes a pessoa pode ser hospedeiro, pode carregar a doença, pode não morrer, não acontecer nada, mas pode passar para outro da família que está com o organismo com baixa imunidade e pode vir a falecer por causa de uma palhaçada, porque não quis se proteger, porque não deu ouvido, porque diz que está sendo frescura isso e frescura aquele outro. Não, pessoal, não é frescura, isso é sério, tá? Tem uma doença aí, tá? Não estamos livres dela, tá? E ela tá ficando cada vez pior. Então, o que eu quero dizer, as pessoas devem se cuidar sim, continuar fazendo os mesmos cuidados, independente de você ter feito a vacina ou não, e mesmo você estando vacinado, não queira dizer que você não possa vir a pegar a doença. Então, todo cuidado que você tiver, você vai estar ajudando as pessoas que você ama, principalmente, que estão dentro da sua casa, tá? Os familiares, e o respeito também para as pessoas que estão pro lado de fora, que são as pessoas que a gente tem que conviver no dia a dia, certo? Então, não tem nada a ver, não vamos misturar as coisas, tá, pessoal? Uma coisa é uma coisa, vida saudável, tá tudo bem, tudo muito legal, mas não adianta nada, tipo assim, você ter uma rotina de vida saudável, tá, e tudo mais, mas assim, de repente, não respeitar o direito alheio, a opinião alheia, ou agora essa onda aí desse bendito vírus aí, tá? Que está sempre se transmutando, que a gente nunca sabe como é que ele vai estar amanhã ou depois, tá? Porque é uma coisa que meio que saiu do controle, tá? A vacinação, ela é boa sim, lógico, ela não é assim 100%, tá? Não vai te evitar que você talvez até venha pegar a doença, mas ela vai ajudar a dar uma imunizada no seu organismo para quando, se caso alguém pegar, o organismo possa pelo menos saber como reagir, certo? Aí o pessoal diz, mas porque a vida é saudável, porque não se deve fazer medicação disso, depende, tá? Eu vejo que nesse caso tem um diferencial, tá, pessoal? Tem algo que é diferente aí. Então sim, a pessoa tem que se cuidar, tem que respeitar o próximo, sim, tá? Porque a vida é uma só, tá? Nós estamos só de passagem aqui, sempre aprendendo, todos os dias. Ninguém é o sabedor da verdade de tudo, não, tá? Então, e outra coisa também que eu quero dizer para vocês, e a coisa não parou por aí, tá? A coisa vai ficar pior, tá? Para vir uma outra coisa muito pior do que isso, tá? Então, se já com essa daí já tá todo mundo desse jeito, imagina o que tá por vir, tá? Que ninguém vai estar preparado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que as pessoas devem se cuidar sim, independente da religião, ou do que elas fazem da vida, ou se é naturalista, não é naturalista, não sei o que, não importa, a vida é uma só, tá? E nós não somos deuses, tá? Nós estamos sujeitos a pegar qualquer doença a qualquer momento, tá? E de repente um belo dia acabar tudo, né? Então o que eu quero dizer para vocês é que a pessoa tem que se cuidar, tá? Porque isso demonstra que você está se cuidando a si próprio, está se amando, porque uma vez uma senhora me disse, sabe quem muito gosta de você, fulana? Aí eu fiquei pensando, não, pois é você mesma. O que ela quis dizer com isso? Que se você não se cuidar, não se amar, como é que você vai amar o próximo, né? Eu, quando eu tinha os meus cachorros, tá? Assim que eu sempre gostei muito de animais, tá? E assolou a maldita doença da sinomose, a minha cadela pegou a doença, ela já levou para os filhotinhos sem querer, automaticamente já pegaram, e os meus cachorros todos pegaram e morreram, tá? E é engraçado, porque agora estamos passando por uma fase mundial a qual parece que a gente está se vendo que as pessoas estão enfrentando uma doença
que parece que ela não tem uma cura, porque é um vírus que ele é transmutável, ele está sempre se transformando, mudando o tempo todo. E é engraçado, né? É que nem os cachorros, né? A doença da sinomose. Aí eu fico pensando, né? O quantos animais também não sofrem com as doenças, né? Que eu vejo que essas vacinas caras, que eles cobram uma fortuna para dar uma vacina num cachorro, deveria de ser de graça também para os animais, tá? Porque eles também estão sujeitos a vírus, tá? E agora as pessoas estão vendo o quanto muitas vezes os animais também sofrem com doenças e tudo mais, só que para eles tem que ser tudo pago. Se você não tem dinheiro para vacinar lá o seu cachorrinho, tá, o seu animal, seja o que for, você acaba vendo ele pegar uma doença e morrendo na sua frente, você fica impotente, não pode fazer nada, certo? E assim é com o ser humano, só que o ser humano ainda está tendo, como que eu posso dizer para vocês, condições de poder tentar pelo menos prevenir, tá? Pelo menos tentar prevenir um pouco, para não se alastrar tanto isso daí e não virar um caos, uma situação que de repente vai sair totalmente fora do controle e aí ninguém mais vai poder fazer nada mesmo, né? Então, pelo menos prevenindo, isso ajuda aí muito, tá? De repente você ajuda até ali, ó, às vezes a pessoa pega, mas tem lá um semelhante da família, alguém que está com alguma baixa imunidade ou alguma doença, às vezes, e aí vem a falecer, porque não se cuidou. Então, a mensagem que eu tenho é essa, tá? Eu vejo que as pessoas têm que se cuidar sim, tá? E no mais, pessoal, seria isso por hoje, certo? Um beijo muito grande no coração de todos e até o próximo vídeo.